Fala, Nação Azul! Este é o canal Cruzeiro Me Mata e para quem não me conhece, eu sou Fábio Henrique, fundador do canal. Este canal é um canal de cruzeirense para cruzeirense, feito para a gente debater aqui um pouquinho sobre o Cruzeiro, como estão sendo as escalações, o desempenho do time, se tem acertado, se tem errado. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho para não perder as notificações e bora para mais um vídeo. E o primeiro vídeo não podia ser diferente, né? Confronto Cruzeiro e Corinthians. E eu vou fazer uma análise aqui sobre o que eu acho desse confronto, né? Obviamente eu não sou nenhum especialista, sou um torcedor e vou trazer a minha visão do que eu tenho observado no time. O Cruzeiro ele tem evoluído bastante com os novos posicionamentos que o Tite tem feito com os jogadores, né? Por exemplo, o Gerson atuando na meia esquerda, ele tem tido bastantes resultados agradáveis. O Arroio pela meia direita também tem feito um excelente trabalho. A dupla Lucas Silva e Lucas Romero não tem como nem a gente falar o contrário, né? Que são dois excelentes jogadores que estão aí desde o ano passado firmados nas posições. Caio Jorge e Matheus Pereira, que são dois jogadores fundamentais para o Cruzeiro, sem contar da dupla de zaga Vidalba e Fabrício Bruno. Os laterais, o William e Kaique. O William, em especial, tem feito boas atuações nos últimos jogos. E o nosso grande goleiro, Cássio, que tem sido de grande segurança para todo o time. As estratégias utilizadas, né, com o Gerson têm feito bastante diferença no time do Cruzeiro. Ele não só rouba muito bem a bola, como também dá passes precisos e consegue trazer também a marcação para cima dele. O Arroio, pelo lado de lá, da mesma forma, ele tanto atrai a marcação quanto consegue quebrar a linha de defesa e passar a bola para o ataque. Dessa forma, o Matheus Pereira fica mais livre e fica disponível tanto para dar um passe efetivo quanto também para finalizar. Fabrício Bruno, apesar de ter caído bastante de produção com relação ao ano passado, ele tem evoluído bastante de um jogo para o outro e tem trazido mais segurança, mais firmeza, principalmente quando está ao lado de Vidalba. O argentino a gente não precisa nem falar, né? Que é um cara muito sábio, ele tem um posicionamento perfeito e assim, ele deixou a desejar naquele pênalti, mas se a gente for avaliar pelo ponto de vista dele, você é o último homem, você não está vendo se tem alguém chegando para receber o cruzamento. Acredito que 90% de quem está assistindo também faria o pênalti. Claro que a primeira opção é a falta fora da área. Como ele não conseguiu, o último contato que foi efetivo foi dentro da área. Bom, as nossas opções de banco também são opções que têm tido bastante efetividade. Nesse vídeo real, é fato que ele não conseguiu fazer o seu gol, mas os lances dele foram lances muito difíceis, né? E ele conseguiu atrair bastante a marcação também, que é muito importante. Apesar de não ter sido efetivo no lance do gol, ele fez uma partida, ao meu ponto de vista, muito boa, porque ele conseguiu trazer a marcação para cima dele, conseguiu se desvencilhar, deu alguns passes muito precisos e a efetividade é um treinamento que deve ser imposto ao time todo, porque não é só o vídeo real que errou o lance do gol, né? Nós tivemos também Matheus Pereira errando, tivemos Caio Jorge várias vezes errando, Christian e por aí vai. Não é só pela pouca experiência do Neiser que ele errou, não. Jogadores experientes, como nós vimos, também erraram e são lances assim que eu vejo, né, nas transmissões os narradores falando, não pode errar esse tipo de gol. O treinamento de finalizações deve ser mais intensificado.
Bom, e com relação ao duelo, né, Cruzeiro e Corinthians, como que eu vejo esse panorama desse jogo? Vai ser um jogo bastante pegado, vai ser um jogo bastante difícil. Não posso trazer placar, até porque eu nunca acerto um placar. Mas, analisando tudo que tem acontecido com os dois times, eu acho que vai ser um empate e não vai ser um resultado ruim para o Cruzeiro, não. Mas por que dentro de casa, tirando o empate, não vai ser um resultado ruim? Nós estamos falando de Corinthians, né? Que tem um time que está vindo empolgado pela classificação na final do Campeonato Paulista. É um time que está entrosado e é um time que está com a moral elevadíssima. Sem contar que a gente tem também como técnico Dorival Júnior. É um técnico muito prestigiado e que tem feito um grande trabalho no Corinthians. Sem contar que os jogadores eles não são bobos, né? Então eles já conhecem ali o estilo do Cruzeiro. Eu acredito que eles vão trabalhar forte na interceptação do Arroio e jogar ali pelas costas do William, que é o que os outros times têm feito e têm dado resultado. A minha outra preocupação é o meio de campo do Cruzeiro, que está pouco povoado. E assim os adversários conseguem trabalhar mais a bola. Outra coisa que me preocupa bastante é o setor defensivo. Porque o Cruzeiro, além de colocar os seus dois zagueiros e às vezes os dois laterais, também entra com os dois volantes. Dessa forma, a área fica completamente povoada, atrapalha a visão do Cássio e nem sempre tem a necessidade de estar todo mundo ali dentro da área, porque tem jogadores livres que estão fora da área que poderiam ser interceptados. E como a maioria dos jogadores está ali dentro da área, a gente fica com pouca opção de contra-ataque, ficando apenas um chutão. A falta de efetividade do ataque também é algo que preocupa. Embora Caio Jorge, o nosso artilheiro, esteja em campo, é bem difícil da bola chegar lisinha para ele fazer o gol. Então ele vai ter que apostar mais em buscar a bola, buscar a velocidade para tentar surpreender o goleiro do Corinthians. Mas aquilo que mais me incomoda é a saída de pressão. Toda vez que o Cruzeiro vai sair com a bola, seja com o Cássio, os zagueiros laterais, os adversários fazem uma pressão. E na maioria das vezes eles são efetivos. Já o Cruzeiro não oferece o mesmo tipo de pressão. O goleiro sai com a bola tranquilo, toca para o zagueiro, toca para o lateral, toca para o meio de campo e o Cruzeiro fica moroso, não vai para cima. Essa saída de pressão, que antes era uma marca registrada de efetividade do Cruzeiro, que inclusive gerou o gol do Matheus Pereira, se perdeu ao longo do tempo. E isso tem feito a diferença negativamente com relação ao ataque. Essa ação é potencial para gols. E por fim, nós nunca podemos deixar de falar, os últimos confrontos Cruzeiro versus Corinthians, nós sempre temos a arbitragem ajudando o Corinthians em alguma situação. Então tá aí, meus amigos, esta é a minha análise do confronto Cruzeiro versus Corinthians e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho dos jogadores do Cruzeiro. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seu amigo cruzeirense aí e vamos crescer esta comunidade. Grande abraço, até o próximo vídeo e este Cruzeiro me mata!